Eu tenho uma enorme perplexidade em fazer uma discussão centrada neste título, Estado de Previdência. Quando me perguntaram lá fora, os jornalistas, eu tive que fazer aquele papel de desmancha-prazeres, que é explicar que não é apelativo para mim uma discussão sobre estas matérias que comece por uma de duas formas, ou o Estado de Previdência ou o Estado Social. Na medida em que elas já comportam um determinado tipo de interpretação que eu penso haver vantagem em questionar. Ou seja, hoje falar do Estado de Previdência ou falar do Estado Social, na discussão pública, é colocar-se à esquerda versus à direita. Para utilizar, para ser rápido e curto, a esquerda tem a ver com o Estado de Previdência e com o Estado Social e com a sua defesa, e a direita opõe-se ao Estado Social e ao Estado de Previdência. E esta dicotomia, esquerda e direita, do meu ponto de vista, é muito pouco enriquecedora na aproximação em relação a estas questões. Aliás, mais, eu acho que é muito pouco enriquecedora em relação à maioria dos problemas que nós temos hoje, que são novos. Eu bem sei, eu conheço a frase do Alain, que quem diz que não há esquerda e direita é misséria de direita. E vive-se sobre esta frase que, para dizer que negar ou não querer partir desta dicotomia é logo à cabeça uma posição de direita. Eu não sei se é uma posição de direita ou não é. O que me parece é que cada vez mais a aproximação a estas questões a partir daquilo que é essencialmente um conjunto de tradições e um conjunto de experiências históricas, que é que no fundo o que nós queremos dizer quando falamos de esquerda e direita, ou então um programa em relação ao presente essencialmente ideológico, não tem mal nenhum, mas que tem essas características, do meu ponto de vista não é heurístico. Ou seja, a gente aplica-o e não ganha e não fica a saber nada. Porque ou fica a saber se as coisas vêm na sequência dos acontecimentos do passado, mas não é suficientemente, não permite, de facto, investigar tudo aquilo que é novo. E, em particular, tende a diminuir o papel do que é novo e do que é de mudança, associando essencialmente às tradições do passado e a interpretações do passado. E, portanto, a aproximação clássica que se faz a este tema do Estado de Previdência, como em relação a muitos outros temas, do meu ponto de vista é estéril, do ponto de vista científico, académico, de investigação, propriamente de investigação aberta, é muito estéril. Aliás, essa esterilidade atinge um vasto conjunto de temas sobre o qual não há verdadeira reflexão se partir desse posicionamento tradicional. Eu dou um exemplo, a guerra e a paz. Quer dizer, efetivamente não há pensamento sobre a guerra e a paz há muitos anos, à esquerda, chamamos assim. Desde a coexistência pacífica, que é a ideia de que um conflito militar universal ou mundial era uma projeção das velhas ideias da guerra justa ou da luta de classes, da guerra justa no caso da Igreja, que a teve também que tirar do catecismo da Igreja Católica, porque exatamente uma guerra termonuclear não pode ser colocada em termos de guerra justa, e a partir daí o pensamento sobre a guerra e a paz, não aplicar estes quadros tradicionais não resulta coisa nenhuma. Porquê? Porque surgiu um fenómeno que é a primeira vez a humanidade pode se destruir completamente a si própria. E isso tem consequências filosóficas e de pensamento que são efetivamente novas em relação às tradições em que assentava a aproximação do problema da guerra e da paz do ponto de vista tradicional e ideológico. E isto é igualmente válido em relação a muitos outros aspectos, por exemplo, a relação entre a cultura e a economia, que aliás aflorou até nas intervenções que foram feitas antes, que é como é que nós entendemos o trabalho. Entendemos-lo de um ponto de vista clássico da economia, por exemplo, da economia marxista, ou entendemos como um fator cultural de construção da democracia, como um elemento de construção da democracia, e nesse caso o trabalho tem fatores extrapolíticos, metapolíticos, que as teorias económicas e sociais tradicionais têm dificuldade em compreender. É muito interessante a perturbação causada pelas declarações do Papa, porque o Papa faz uma coisa que é subversivo para... aliás, eu acho que a esquerda que se atrela ao Papa está completamente enganada, porque o conteúdo das declarações papais são elas próprias contraditórias com a visão tradicional da esquerda, nas suas múltiplas variantes marxistas, que daí partem do que é o problema da relação entre o trabalho e o capital. Porque o Papa faz duas coisas
que coloca a questão da relação entre o trabalho e o capital no plano moral, algo que Marx explicitamente condena nos seus textos, e depois, enfim, toda a tradição marxista, no estruturalismo e no Althusser, condenam com uma perspectiva humanista sobre a natureza da sociedade, substituindo valores de caráter humano ou se quisermos, moral, pelo problema da luta de classes e do conflito de classes. Portanto, nós temos que perceber porque é que estes fenómenos aparentemente disfuncionais, do ponto de vista do quadro habitual com que nos aproximamos dessa realidade, esquerda e direita, que é fácil utilizar esse quadro para interpretar o que acontece, mas é difícil obter resultados em relação àquilo que é, efetivamente. Por exemplo, é a primeira vez na história, desde a Idade Média, ou se quisermos, desde a Batalha de Lepanto, que o centro económico mundial está fora da Europa e dos Estados Unidos. E isso tem... Desde quando diz? Quer dizer, eu digo desde a Batalha de Lepanto, porque foi a última vez que se combateu, em que a tecnologia do Império Otomano era inferior à tecnologia das nações ocidentais. É uma coisa de historiador, não tem a ver com o dilema económico-social, tem a ver que marca o momento em que o Islão podia competir com a Europa em termos tecnológicos, em termos de pensamento. Essa divisão, o primeiro sinal de que o Islão estava a perder no plano militar a batalha tecnológica é a Batalha de Lepanto, na medida em que a Batalha de Lepanto, as armadas ocidentais, inclusive os navios portugueses, e não só, eram tecnologicamente superiores à frota otomana, que, sendo maior, era mais antiquada. A partir daí, a Europa conheceu a Renascença, conhece a Revolução Industrial, conhece a disseminação da imprensa, conhece a disseminação da ciência no sentido que nós atribuímos modernamente, passa a utilizar relógios, teodolitos, agrimensur, portanto, aí adiante, enquanto que no Império Otomano, a partir daí, nenhuma destas inovações tecnológicas tem um papel importante. Havia 2 ou 3 tipografias no final do século XIX no Império. Uma parte delas no Egito, apesar de tudo, tinha contactos mais próximos com o Ocidente. A introdução dos relógios, que é um fenómeno muito interessante, porque permitiu a transformação do tempo da natureza no tempo industrial, por exemplo, e que é engraçado, que é um dos devices que nós trazemos, todos, sem nos apercebermos sequer do papel que ele tem em ordenar a nossa vida, é o relógio e o telemóvel, o que mostra que, de facto, há algumas tecnologias que acabam por ter um papel estrutural de organização. Nós vivemos num tempo industrial, 24 horas, e não pelo sol, como se vivia antigamente. Portanto, eu utilizei a Batalha de Lepanto apenas porque é um momento decisivo em que, pela primeira vez, a partir daí foi só andar para trás. Depois da fase da Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa de modernizar o exército, convidaram os alemães, no século XIX, os tradicionais modernizadores do exército, mas acabaram de fazer uma banda que tocava para o sultão, o que também é típico da maneira como as coisas são adaptadas. A importação do problema das mulheres foi sempre o limite do progresso do Islão, mas isso é toda uma outra discussão. O que eu queria dizer é que, pela primeira vez, as questões, a hegemonia política e militar não correspondem à hegemonia no plano económico. E isso é uma verdadeira revolução, cuja capacidade de a pensarmos, não nos esqueçamos que a China foi a terceira nação a enviar uma sonda à Lua, os indianos lançam satélites com um know-how muito considerável e mesmo no plano tecnológico há na China, então, um crescimento muito significativo. É evidente que nós temos dificuldade em pensar este processo porque temos tendência a ser europocêntricos e temos tendência para continuar a presumir que os quadros do pensamento ocidental são os necessários para compreender a realidade. Mas, quer dizer, não a compreendemos. Alguém aqui é capaz de dizer alguma coisa coerente com o princípio, meio e fim sobre o Partido Comunista Chinês? O Partido Comunista Chinês é uma realidade política dos nossos dias. Com que teoria nos aproximamos do Partido Comunista Chinês? Vamos dizer, ele não é comunista, é capitalista. Também não é rigorosamente verdade. Há formas de organização e da estrutura do Estado chinês, cuja tradição é outra, não é a ocidental. Portanto, muitos dos fenómenos dos nossos dias
o problema mesmo a relação entre o Estado, a tecnocracia e a liberdade, que a esquerda tem dificuldade em pensar, na medida em que incorporou durante muito tempo uma espécie de progressismo tecnológico, que de vez em quando dava origem a preconceitos sobre as tecnologias, mas a ideia que é clássica e que já vem do Lenin, é o poder dos soviéticos mais a eletrificação, a parte da eletrificação é que é interessante, e vinha da chamada Revolução Técnico-Científica na RDA, e vinha da incorporação da ciência e dos progressos tecnológicos como sendo naturalmente no sentido do progresso e do futuro. Portanto, a esquerda, com muita dificuldade, a não ser introduzindo uma ou outra identidade ou outro sujeito, consegue deixar de ver, consegue compreender quer a tecnocracia, quer o progresso tecnológico, sem o considerar essencialmente positivo e progressista no sentido clássico, desde que ele esteja nas boas mãos. E por isso, muitos dos fenómenos de controle do Estado, que são hoje fenómenos que têm de ser pensados nas sociedades contemporâneas, são pensados mais facilmente ou por os anarquistas ou até por alguns individualistas de direita do que são pela tradição dos movimentos sociais, a começar pelos partidos sociais-democratas e até por muitos partidos comunistas, têm dificuldade em pensar os mecanismos de controle social que derivam diretamente das tecnologias e, por isso, não conseguem compreender, desde alguns fenómenos de robotização, que alteram também as relações no mundo do trabalho, até aos mecanismos de controle que vêm das tecnologias contemporâneas. E, por exemplo, quem é que introduziu o cartão único? Foi o PS em Portugal. Quem é que introduziu todo um conjunto de legislação que implica até o controle fiscal? Claro que este governo levou até aos limites. Eu às vezes costumo dizer na cabeça, se a PIB voltasse hoje, não precisava de nenhuma legislação especial, tem tudo ao seu dispor. De uma forma muito mais eficaz do que tinha no passado. E muitas destas coisas foram construídas por governo de esquerda a partir... Porquê é que os cães usam chip? Está bem? Mas por que razão é que as crianças nas maternidades, para não serem confundidas, também não poderão usar chip? A consciência de que há uma liberdade individual e que os limites dessa liberdade individual podem implicar uma perda de certos confortos tecnológicos não é de esquerda como tradição. Porque a eficácia da utilização dessas tecnologias está inteiramente no deslumbramento face à internet, a possibilidade de retorno a uma espécie de township democracy usando os mecanismos da internet. Tudo isso é abraçado, mesmo até a maneira como se discutem as redes sociais, o Facebook e as coisas, é ela própria sabedoria da ideologia que tem um pouco de liberal, libertário e de liberdade. É por isso que eu acho que os quadros de aproximação têm que ser mudados, porque se nós formos apenas à genealogia assente na tradição, poderemos colocar questões como estas. Por exemplo, a liberalização da droga é de esquerda ou de direita? Um dos grandes defensores da liberalização da droga nos Estados Unidos foram partidos à esquerda. E os liberais libertários do Friedman. Aliás, perguntei se nesta faculdade não há uma sala de Milton Friedman, já que há uma sala Keynes, mas ainda estão longe da Faculdade de Economia de Lisboa, que tem uma sala Karl Marx. Portanto, e quando eu me aproximo destas questões, o que é que eu encontro? Encontro a direita, o que produziu foi essencialmente, encontro uma coisa, a completa falta de eficácia que a esquerda hoje tem em combater os mecanismos de divisão da população, de pobres contra pobres que a direita tem. E esse é um dos mecanismos também de Por que razão? É que o discurso governamental da divisão de pobres entre empregados e desempregados, entre mais novos e mais velhos, entre privado e público, tem um sucesso muito para além daquilo que é o terreno ideológico da direita. E isso significa que os quadros tradicionais de discutir estas questões são muitas vezes sentidos por uma parte da população como sendo completamente abstratos. E a tendência para o slogan abstrato é muito grande à esquerda, defesa do Estado Social, defesa da escola pública, quando na realidade há todo um vasto conjunto de pessoas, os mais novos, a começar por aí, esse discurso aliás não é permeável aos mais novos, que têm posições contra os sindicatos,
que tem posições contra as greves, muito para além do âmbito do pensamento clássico de direita-esquerda, que geram um mecanismo de ambiguidade que torna, em grande parte, ineficaz a prazo combater estas divisões na sociedade portuguesa. E a sociedade portuguesa hoje tem divisões novas, que não existiam há uns anos atrás, e divisões para durar. Elas podem durar muito para além do ciclo político. E elas são muitas vezes baseadas numa generalização, numa espécie de neomalthusianismo sobre o futuro, a argumentação. E é por isso que, de facto, quando se aproximam estas questões apenas com a cartilha à esquerda, não se vai a lado nenhum. O argumento malthusiano sobre as reformas dos pensionistas é um argumento malthusiano típico, que é vai haver menos gente a trabalhar no futuro, que não vai ter capacidade para pagar os reformados e os pensionistas, quer do presente, quer do futuro, e, portanto, isso significa uma ruptura do sistema da segurança social. Um puro argumento neomalthusiano. A argumentação malthusiana é, de facto, importante do ponto de vista heurístico, é de facto inovadora, de uma aproximação a um problema que subsiste, que é o problema da correlação entre os recursos e a população, mas, quando analisada no seu tempo, não contou com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tornou as previsões malthusianas em previsões que foram, de alguma maneira, adiadas, na medida em que levou a alterações do mecanismo da natalidade e da mortalidade e a alterações na competitividade. Reparem que na argumentação malthusiana dos dias de hoje, que é uma argumentação que deve ser recusada porque é uma argumentação do futuro. Os historiadores sabem que a argumentação do futuro é normalmente uma argumentação distributiva do presente. Não tem nada a ver com o futuro. É os filhos. Não podemos deixar a dívida aos nossos filhos e aos nossos netos. É a argumentação governamental. Quer dizer, mas podemos deixar ficar uma quebra de qualificação da mão de obra, um dos fatores estruturais do nosso atraso e da quebra de competitividade, que não entra na equação. Podemos fazer os cortes na educação, podemos alterar, podemos prejudicar a saúde dos portugueses, podemos criar uma disfunção importante numa parte da população que é hoje relevante, que são os mais velhos, sem que isso se reflita no futuro. O único argumento que se reflete no futuro é o que se destina a garantir que no presente haja uma alteração da distribuição de recursos e rendimentos, no fundo, canalizando, e isso é o relatório que Carvalho da Silva apresentou recentemente e foi feito em Coimbra, é interessante porque mostra que o que se está a passar é essencialmente uma enorme deslocação de recursos de uma parte da sociedade portuguesa para outra parte da sociedade portuguesa, daqueles que tinham, nem é necessariamente os mais pobres, é os que tinham alguma coisa. Ou seja, daquilo que na retórica político-partidária se chamava classe média. Aí está outro aspecto, por exemplo, em que a esquerda tradicionalmente não tem sensibilidade para tratar, porque a classe média sempre foi, ou era um conceito dúbio do ponto de vista da análise sociológica e da análise económica. O Existem, quando escreve um livro sobre a classe média, perde uma parte importante a explicar porque é que vai falar sobre a classe média. Porque na tradição em que ele escreve, a classe média não constituía uma aberração, porque era, no quadro da interpretação marxista e neomarxista, a classe média era uma aberração na medida em que estava, nem podia, nem eram proletários, nem eram propriamente capitalistas, viviam da distribuição da mais-valia disputada, a teoria marxista clássica. Ora, a incapacidade, por exemplo, de pensar os problemas da classe média, que é a principal vítima do processo de empobrecimento dos dias de hoje, faz com que tenhamos dificuldade em pensar o problema da democracia, porque o problema da classe média e da criação de uma classe média, isto também tem a ver com o Estado de Providência e há aqui alguns estudos que são interessantes sobre esse ponto de vista, é que efetivamente o que o Estado fez até agora, na maioria dos países, foi uma classe média. Foi uma classe média, quer dizer, ou seja, garantiu um mecanismo de mobilidade social em que retirava as pessoas da pobreza e as fazia subir na escala social. Essa subida não é simples. Nós, em Portugal, ela é tão recente que os mais velhos ainda têm memória da pobreza. E, tendo memória da pobreza, são muito conservadores. Que é um fenómeno interessante, porque fiz aqui há uns anos uma discussão com o Eduardo Lourenço sobre este tema da memória da pobreza, e a geração que ainda tem uma memória muito aguda da pobreza poupou toda a vida. Considera que o pouco que tem é muito. E a verdade é que não se consegue libertar
nem se garantir o dinamismo da sociedade sem que haver um corte com esta memória da pobreza. Nós temos que encontrar uma geração que invista na educação dos filhos, que invista em bens de consumo material e espiritual, e os bens de consumo espiritual são férias, é a televisão, rádio, espetáculos, é a cultura, que são exatamente o que marcam o processo de saída do domínio da absoluta necessidade. E que é um dos grandes elementos de transformação do século XX. Aliás, um momento crucial que se tem que sempre lembrar quando se fala do Estado de Previdência são as primeiras férias pagas da Frente Popular em França. Os filmes da época, quando o filme do Jacques Villard, que se faziam, para a praia. Claro que acabaram com outra coisa, que os ricos ficaram sem Deauville, ficaram sem praias. As praias, a partir daí, monetarizaram-se e, portanto, eram amassados, porque as pessoas comiam de forma diferente, tratavam as praias de forma diferente, e, portanto, aquela nostalgia da praia em que só se ia com alguns recursos e alguns bens, foi substituída por aquelas famílias de classe operária parisiense que foram pela primeira vez a Deauville tomar banho, alterando radicalmente o processo das praias. O filme do Jornal é muito interessante, porque o que ele chama a atenção nem é tanto o papel económico ou social, mas é o papel do tempo livre e do caráter lúdico da relação com a natureza, que é um fator fundamental do crescimento, também económico e social. Os nossos economistas do ajustamento são maus economistas, antes de serem maus no resto. São maus economistas. Porque, e muitas das asneiras que se fizeram nos últimos anos em Portugal vêm da completa ignorância do papel dos fatores económicos e sociais, das expectativas, do jogo das classes, que poderiam, em muitos casos, ser preservadas se houvesse preocupação de as preservar sem grande dispêndio sobre o horário público ou sobre a fiscalidade. Pelo contrário, foi o facto de não terem sido preservados que depois criou um segundo problema, posterior ao problema que herdaram, que foi o problema da enorme pressão sobre os sistemas de segurança social. Portanto, o livro é muito interessante. O livro, aliás, tem uma parte, talvez por eu não o li todo, faço parte daquela escola de pessoas que leem 60 livros por semana, incluindo dicionários, e livros infantis. Portanto, não li todo, li alguns artigos e depois li aquele tipo de leitura que quem está habituado a ler, ler. Lá está, a ver biografias. Mas, por exemplo, há também todo um conjunto de reflexões a fazer. Há um estudo aqui sobre o século XIX, sobre o socorro público, no fundo, sobre que também deveria ser relevante para se estudar o movimento operário e o movimento sindical. Porque uma das fragilidades do movimento sindical é a sua dependência do Estado. A sua dependência do Estado. Porque a verdade é que quer seja GTP, quer o GT, de gênese diferente, mas com uma gênese muito próxima do Estado, tomaram muitas vezes opções de fundo que são desadequadas em relação aos acontecimentos dos nossos dias. Por exemplo, a solidariedade entre setores operários não era dominante na cultura sindical. A inexistência de fundos de greve, por exemplo, em detrimento de quê? Em detrimento de um enorme aparelho, de facto poderoso, rico, até com algumas manifestações de riqueza, tem um excelente arquivo, por exemplo. Acho muito bem, eu só posso saudar. Mas a verdade é que nestes momentos de dificuldade, a inexistência, por exemplo, de uma cultura de solidariedade ativa, de luta, não meramente retórica, não meramente formal, entre grupos, permitiu que o ataque aos professores, ou o ataque aos estivadores, ou o ataque a outros setores enfermeiros, tivesse dificuldades que são fortes no plano corporativo, os polícias, por exemplo. A resposta corporativa é muito forte, mas nós nunca vemos o mesmo tipo de resposta em conjunto. Garanto-vos que as manifestações eram muito mais complicadas de gerir se não tivessem 20 guardas prisionais, ou 30 ou 100 estivadores, e tivessem 200 guardas prisionais, que é os que estão nas manifestações quando envolvem a segurança social. E esta corporativização das lutas, que em alguns casos são muito mais radicais e muito mais duras contra o governo, faz com que um conjunto de dimensões, toda a cultura tradicional do sindicalismo português, não tenham sido utilizadas. Por exemplo, uma das razões porque a luta dos operários dos estaleiros
de Viana do Castelo tem um impacto, é porque é também uma luta da cidade. Portanto, há uma dimensão que transcende apenas a situação laboral dos estaleiros. Ora, em muitas circunstâncias, há muitos conflitos neste país que escapam ao quadro sindical e que ele tem dificuldade em enquadrar. As lutas do interior, quando são retirados dos tribunais, ou correios não, correios é bem já enquadrado, mas enfim, muitas coisas que remetem para realidades locais, onde a organização sindical é muito frágil e onde é difícil, muitas vezes, garantir uma homogeneização da conflitualidade social. Já não me refiro à questão de manifestações como o que se lixa Troika, que são muito ambíguas no plano político e social, porque está muita gente que é contra as greves. E é contra os sindicatos. Como forma ultrapassada de organização social. Quando muitas vezes nas suas atividades profissionais beneficiam, e não é pouco, da presença sindical, mesmo quando ela é escassa naqueles grupos profissionais. Portanto, o problema do Estado de Previdência ou do Estado Social é um problema que ganha em ser discutido numa perspectiva cultural e política de democracia, usando um quadro interpretativo menos preso à interpretação tradicional de esquerda e direita ou nas suas múltiplas variantes, mas a entrar em conta, por exemplo, com a natureza do contrato social, porque a natureza do contrato social que permite a democracia é essencialmente um ato cultural, antes de ser um ato político-social. Eu sei que os marxistas não gostam, mas haver uma democracia é porque a gente escolheu haver democracia, não está escrita na natureza das coisas. Não está escrito na natureza das coisas, é uma escolha deliberada. E, portanto, a difícil comunicação entre a ideia de que os direitos laborais, ou os direitos do trabalho, ou os direitos sociais, são eles próprios em si essenciais para uma democracia, como eu penso que são, os mecanismos de considerar que isso resulta para a maioria da população como um mecanismo homogéneo, tem a ver com a dificuldade da comunicação, tem a ver com a intermediação da comunicação, tem a ver com aquilo que eu chamaria, em termos muito superficiais, de comunicação política. Não acho que, evidentemente, acho que o problema é mais de fundo, mas, no fundo, de encontrar slogans que não sejam sempre a mesma coisa, frases que falem aos problemas concretos das pessoas, porque mais importante do que saber se as pessoas se mobilizam para defender o Estado Social é saber que as pessoas se mobilizam para que toda a gente que esteja doente tenha um médico. Quer dizer, isso é que mobiliza. E isso é válido muito para além dos quadros tradicionais da apresentação das questões. E esta tendência para uma linguagem de slogans ideológica sobre esta matéria é redutor e impede, de facto, que se considere quase como uma respiração natural a existência de direitos adquiridos. Por exemplo, é preciso discutir a propriedade. Eles vêm discutir os direitos adquiridos, discuta-se a propriedade. A propriedade é um dado igualmente cultural, não há razão nenhuma porque eu tenho que respeitar a propriedade, a não ser a ideia de que no contrato social a propriedade tem um papel. Portanto, se todos os direitos adquiridos são eles próprios postos em causa, o que significa que se caminha para a selvageria, se sai da democracia, caminha-se para a selvageria, então nesse caso, nesse caminho para a selvageria, também há que colocar todos os outros pretendentes direitos naturais, a relação entre credores e devedores, a relação entre proprietários e os seus bens, a relação, o direito da banca de exigir o cumprimento dos contratos com as PPPs aos contratos de e aqui é que há de facto a fratura, são entendidos quase como direitos naturais e inquestionáveis em detrimento de todos os outros, que esses sim podem ser postos em causa. Portanto, saúde a publicação da revista. Eu queria só dizer outra coisa. Bom, mas fica depois para a discussão. Tem a ver com a questão dos copos, tem a ver com os caminhos do movimento operário que não são idênticos, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, o que significa que num contexto de crise, por exemplo, aqueles sindicatos que a gente dizia mal dos Estados Unidos são mais eficazes para defender os seus coisas, que são às vezes no contexto de algum sindicalismo europeu. Portanto, a gente tem também que aprender de uma visão muito estereotipada do processo. É verdade que os Teamsters punham dinheiro na máquina. É verdade. E que um dos seus dirigentes provavelmente está dentro de um pilar de cimento
isto desapareceu, não sabem. Mas se forem ver a discussão que o Jim Hoffa tem com o Kennedy, o Robert Kennedy, que conduz exatamente o inquérito parlamentar, ele diz uma frase que envergonharia muitos de alguns sindicalistas europeus. Mostra as mãos e diz, olha, eu tenho mãos de trabalho, mostra as suas. Ou seja, o argumento de classe, chamemos assim, o argumento de que, ao se trabalhar, isso significa um valor argumentativo, tem peso num homem que, efetivamente, tanto quanto se sabe, subsidiava os casinos do Atlantic City, Frank Sinatra, que cantava neles, e portanto, desapareceu do mapa, não sei muito bem como. Portanto, é necessário também, quando voltarmos para trás, comparar outras tradições e ver a eficácia de alguma dessas tradições. O movimento operário inglês, por exemplo, é muito diferente, as fragilidades e as forças, também na análise da questão do Estado de Previdência e pensar muito bem no que é que significa o único processo dinâmico que há em Portugal, que é o empobrecimento da classe média. O único processo dinâmico que há em Portugal. O Dr. Portas pôs um relógio, não é? Por acaso vou escrever isso amanhã ou depois, portanto, não quero dizer só, pôs um relógio que conta aos dias e as horas e os minutos até que a Troika se vai embora de Portugal, que é uma coisa. Eu vou publicar uma coisa com vários relógios. O relógio até aos dias em que os empregados de longa duração vão voltar a ter emprego. O relógio até aos dias em que as pessoas vão recuperar o poder de compra. O relógio, que eu não tenho dificuldade, é para ponteiros. E é de facto isto. Quer dizer, o relógio para a Troika é uma ficção política. Todos nós sabemos. E os outros não. Os outros são o facto de nós sermos contemporâneos de uma geração cuja vida, eu vou utilizar aqui uma palavra que é genuíno português clássico, não pluribístico, cuja vida está estruturada. A linguagem é mais que clássica. Vem em todos os... E isso, mas para toda a vida. Ou seja, nunca mais vão conhecer uma vida razoável. E isto não entra em nenhum do pensamento. Que um desempregado de longa duração nunca mais vai ter emprego. Que uma pessoa que tem cortes na reforma nunca mais vai ter a qualidade de vida mínima que esperava ter. Que o abaixamento muito significativo do valor do trabalho e, portanto, dos salários significa que vai-se ter trabalho e ter pobreza. Que a classe média que gerava os únicos mecanismos de dinamismo social em Portugal vai recuar decisivamente e vai, em muitos casos, voltar à pobreza. E isto significa que o país, para muitos e bons anos, vai estar morto. Quer dizer, com exceção de duas outras coisas, está morto. E enquanto não houver consciência clara da gravidade da crise dos nossos dias, não há sentimento de urgência para mudar. E é por isso que eu dou muito melhor com os que são intransigentes, mas digam as neiras, do que com aqueles que são moles em relação a